Olá para todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo e vamos continuar aí, então o nosso LFS. A gente parou na introdução da verificação se a minha máquina pessoal, ou nesse caso, o meu sistema que está em live na VM, se esse sistema possui alguns pacotes para poder iniciar então a construção do LFS, beleza? Vou estar startando aqui então a VM. Me esqueci. Aqui eu preciso startar um módulo de placa de rede chamado TUN, beleza? Como é que eu faço isso daqui? A gente faz assim, ó. A gente digita o seguinte comando: sudo modprobe TUN. Agora, para não ter que ficar escrevendo o tempo todo esse comando, eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu acho que ele não aceita. Deixa eu ver. Tá, esse comando ele é de superusuário, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse comando, copiei, beleza. E vou colar ele no meu bash profile, tá? Então, nano, ponto. E aqui eu vou ter o bash rc, tá? Eu vou colar ele aqui dentro do meu bash rc. Ou do meu profile, cadê? Aqui, ó, profile. Tá, eu vou colar nos dois só para garantir sucesso absoluto na execução. Ambos são executados quando eu entro com o usuário. Então eu vou vir aqui, eu posso ir lá no final lá. Aí, ó. Ué, é pra ele já tá executando. Estranho. Deixa eu ver se tem alguma lógica por aqui. Orçamento aqui. Ih, já tá tudo habilitado. Que estranho. Mas enfim. Tá, vou deixar aqui mesmo. Sair. E agora eu vou lá no profile. Já tá aqui já o arquivo interessante que era para ele executar. Normalmente isso aqui. Estranho. Bom, enfim, deixar como tá. Vamos startar agora o LFS, já que a gente iniciou o módulo da placa de rede. Vamos lá. Tá demorando um pouquinho aqui.
Não tem problema não. Já vou abrir aqui a máquina em si. Prontinho. Iniciou aqui, beleza? Já iniciou dentro de onde a gente criou o nosso primeiro script para checar a versão. Vou maximizar aqui para nós aqui. Beleza. Ele tá com a data de ontem. Aqui eu vou fazer quase a mesma coisa também. Quando eu entrar como root, eu quero executar esse comando aqui, ó, hwclock -s. Aí ele vai setar então a hora atual que ele vai pegar da minha BIOS da placa-mãe, beleza? Do meu sistema. E agora sim, agora tá tudo certinho. Data e hora certinha, beleza. Como é que eu vou fazer então? Eu vou vir até a raiz do meu usuário. ls-a, eu enxergo os arquivos que aqui eu tenho. Nano ponto bash rc. E aqui embaixo aqui do alias, eu vou digitar o comando hwclock -s, beleza? Toda vez que eu entrar com esse usuário ou carregar esse bash, quando eu falo em bash é carregar esse usuário novamente, tá? Ele vai setar o horário para mim, certinho, beleza? Deixa eu ver, será que foi mesmo? É, ok. Bom, uma vez setado, agora eu vou vir aqui no /home, /demo. Aqui dentro a gente tem nossos scripts. Eu estou criando o script porque eu estou pensando em fazer o LFS meu sistema, uma nova distribuição basicamente. Eu não sei se é viável ou não, porque eu nunca fiz de fato, né? Nunca terminei. Eu sei que dá bastante trabalho, mas se eu tiver como automatizar isso, que é o que eu estou tentando fazer aqui, para mim vai ser melhor. Vou entrar aqui no preparando a construção, ls, e beleza. Aqui a gente tem então o script de checar a versão de pacotes do meu host e um script para setar cores, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar dentro do Colors. Aqui eu tenho algumas definições. E eu posso criar mais cores aqui dentro. Aqui a gente também tem o marrom. Posso criar um marrom aqui. Então vou chegar aqui e vou cortar, colar. O verde eu não tenho ainda. Eu vou criar o verde aqui. Então vou chamar de green. Chamar de verde.
E esse verde aqui, ele vai ser 0,83, que é esse cara aqui. Ao lado aqui vai ser 0. E aqui vai ser 32. Beleza, e agora a gente tem o verde. A gente também tem o verde claro. Eu vou fazer o verde claro também. Só para testar. Porque eu tô pensando em fazer mensagem assim, ó. Se a mensagem for um erro, então eu quero que ele bote em vermelho. Agora, se der tudo certo, eu quero que ele bote em verde, tá? Tipo, ah, deu ok, então é verde. Como se fosse um sinal verde que a gente conhece aqui, que tá tudo tranquilo, pode seguir em frente. Beleza. Copiar aqui. Colar aqui embaixo novamente. O green aqui vou dizer que agora ele vai ser green light. Porque é verde. Cadê? Verde claro. E o verde claro é 1,32. 1,32. Beleza. Isso aí. Eu vou deixar assim mesmo. Tá? Isso aqui é de exemplo. Então eu deixei comentado para não interferir no código aqui em si. Beleza. Essa nomenclatura aqui é somente leitura e aqui eu estou definindo uma cor para cada variável, de acordo com o nome correto, com o nome existente. Beleza. Salvar, salvei. Eu vou transformar ele agora num executável com o seguinte comando: chmod mais x e colors. Aí, beleza. Bom, vindo aqui então na continuação do nosso LFS, a gente parou. A gente terminou então a verificação dos pacotes. Seguindo o barco aqui, ele dá uma prévia do que a gente tem que fazer para conseguir criar esse LFS. Como a gente cria uma pasta lá dentro do /mnt chamada LFS, beleza? E a próxima agora aqui é criando uma nova partição. Então ele dá dicas de como a gente pode criar a partição com fdisk, com fdisk, com cfdisk. Eu vou usar particularmente o cfdisk, beleza? Ele diz que o mínimo, se for só sistema base, ele diz que 10 dá tranquilo para o sistema base. Se tiver implementação de janelas, aí é mais ou menos uns 30 GB para cima, beleza? No meu caso, eu coloquei 80 para não ter erro. Até porque eu vou fazendo e os pacotes vão ficando ali, quase acumulando para mim poder depois ir empacotando eles, beleza? Bom, feito isso, ele vai dar uma explicadinha aqui do que é o init run fs. Interessante ler. Experiência. Swap. O group. Se a gente quiser dividir em várias partições, uma partição para os usuários, partição para a inicialização, aqui ele está recomendando daí, né, 200 MB seria o adequado para o boot, o /boot, né, o home seria o maior espaço possível. E ele está dizendo isso aqui para nós, beleza?
Ele está dizendo aqui que a denominação de uma partição qualquer, quase sempre ela é nesse formato, SDA 5 ou SDA 2, 3, segue nesse padrão. No meu caso aqui, que eu tô com a máquina virtual, para mim poder saber qual é a partição que eu tenho direito, então a gente vai digitar o seguinte comando: ls blk. No meu caso, a partição do meu disco, ela tá com a nomenclatura VDA. Ok, ó. VDA. Poderia ser SDA, mas como eu estou virtualizando e eu estou usando aceleração gráfica, então o HD, o tipo do HD, ele identifica como VDA, ok? É quase a mesma coisa do que SDA, só aqui com virtualização com drivers de alta performance, digamos. Beleza. Então é esse aqui que eu tenho que repartir ele. Ok. Voltando aqui, vamos pro próximo, criando um arquivo de sistema sobre uma partição. Vamos ver como é que funciona. Aqui ele está falando dos tipos de leitura e gravação do disco. É comum fazer ext4, beleza? E aqui é swap. Porém, eu preciso formatar meu HD agora, tá? Deixa eu pensar um pouco aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Eu preciso informar para o usuário o disco no qual ele vai escolher para ser a formatação dele. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte aqui, tá? Vou vir aqui. Vou criar um novo script 2. E eu vou chamar de creating. Eu vou usar no inglês porque no português fica muito longo. Creating partition. Que, se eu não me engano, é o mesmo nome da partition. Faltou um T aqui. Partition.sh. Aí. Beleza. Vou criar com nano. Eu vou editar então. Eu vou criar exatamente a nomenclatura para eu saber que eu tenho que esse arquivo ele vai ser lido pelo interpretador do bash, beleza? E é um arquivo shell script. Como eu sei que eu vou utilizar o bash, então eu vou definir já o caminho completo aqui, tá? /bin /bash. Atualmente ele se encontra no /usr /bin. Mas por enquanto eles estão lendo ainda esse caminho. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode carregar. Vou salvar. Eu vou transformar esse arquivo em executável. chmod mais x. Estou dando a permissão de executável. Se eu quisesse tirar a permissão, eu tiraria o mais aqui e colocaria um menos, tá? O menos eu tiro a permissão de execução. Com o mais eu insiro então a permissão de execução nesse arquivo aqui. Beleza? Ele fica verdinho para nós. Ok.
Deixa eu ver aqui. Ah, certo. Deixa eu ver aqui. Scripts. Parando aqui. Vamos ver se eu consigo editar ele aqui com somente leitura. Se vocês quiserem editar ele com mousepad, vocês podem, tá? Porém, agora atualmente ele está como somente leitura. Para tornar ele um arquivo com a permissão do meu usuário, o demo que está aqui, né, de demonstração, vocês podem estar dizendo que o dono desse arquivo é o Eduardo. Na verdade, é o usuário de demonstração, né, que possui o grupo de demonstração. Esse cara vai ser dono desse arquivo, beleza? Fazendo isso, ele troca de dono, ls-lah, ele troca de dono, e agora, se a gente quiser, a gente consegue editar ele, tá? Saiu a mensagem de somente leitura, e agora a gente pode escrever nele à vontade, beleza? Eu vou voltar e escrever somente com o terminal, porque no terminal a gente consegue saber se aconteceu um erro, tá? Já ali no mousepad a gente não consegue saber se deu erro ou não. Beleza. Então como é que a gente carrega então esse arquivo, tá? Ou qualquer arquivo para dentro do arquivo shell. A gente vai abrir novamente o criando partição. E aqui, ó, a forma de conseguir carregar um arquivo externo aqui dentro, a gente vai utilizar o seguinte comando: source, aonde está esse arquivo, no diretório atual, a gente usa um ponto. E para ler o arquivo, a gente coloca um barra e diz que qual arquivo que a gente quer carregar aqui nesse arquivo. Tá? Vai ser uma importação, como se fosse uma instanciação na orientação ao objeto, porém aqui ele só vai carregar o arquivo, tá? Ele não vai tratar o arquivo e não vai criar um novo também. Ele vai carregar literalmente no início desse arquivo aqui, já lembrando que se trata de eventos, né? Não é orientação objeto aqui, e sim a eventos e automações. Então, assim que eu disser carregue o arquivo colors.sh, toda vez em que eu executar esse arquivo aqui, automaticamente ele vai carregar o arquivo de cores para mim utilizar aqui dentro, como se fosse uma variável global, basicamente. Ok? Bom, o que a gente precisa agora aqui? A gente precisa saber que tipo de disco eu tenho, né? Ou que o usuário tem, para a gente poder formatar. Beleza? E para isso a gente já viu o comando lsblk, beleza? Eu vou comentar aqui, comando lsblk mostra discos e partições, beleza? Então vou dar lsblk, Ctrl X S para salvar, Enter para confirmar. Agora eu vou executar esse arquivo, que é o arquivo 2, e pum,
ele me mostrou aqui os discos que eu tenho e as partições, se eu tivesse partições. Não tenho partições. Eu preciso criar com esse VDA as partições. E para isso eu preciso utilizar então o comando cfdisk. Mas antes, se eu sou um usuário comum, eu não vou saber criar logo de cara. Para facilitar a vida do usuário comum, para facilitar a minha vida também, basicamente, eu decidi fazer o seguinte. Eu vou abrir novamente aqui o arquivo e eu vou dizer o seguinte. Eu vou printar na tela o que o usuário vai fazer. Com o comando echo, como eu vou utilizar elementos que existem no meu interpretador de shell, o bash, e eu vou utilizar elementos da linguagem C, então eu vou usar o "-e", porque o "-e" ele me permite fazer um "-n". Eu poderia usar o printf, mas o "-e", o echo, já é próprio da linguagem aqui shell script. Tá? Creio eu que o echo iria executar mais rápido, porque ele só executa. Ele só mostra a informação basicamente que a gente quer aqui no terminal. Sendo assim, o que eu vou querer? Eu vou querer escolha o disco para particionar. Beleza? Eu vou dar um "-n", simples, e depois disso eu preciso informar uma espera. Tá? Eu preciso informar uma tecla do teclado, ou eu preciso informar que disco é esse que eu quero usar para essa formatação. Beleza? Sendo assim, a gente pode usar o comando de leitura read "-p" para inserir um texto e já setar uma variável também. Nesse caso, digite dois pontos, digite o quê? Uma variável. Aqui no shell a gente pode declarar a variável aqui em cima ou no comando direto. Nesse caso, eu vou estar declarando aqui no comando direto. Ok? Então, Ctrl X, sim. Enter para salvar. Vou executar novamente, então, o script. /2 creating partition.sh. Ele listou para mim os discos que eu tenho. Se eu tivesse mais de um disco, iria mostrar aqui qual é o disco que eu preciso formatar. É o VDA. Beleza? Quando eu colocar, então, quando eu digitar VDA, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o comando cfdisk mais essa variável para poder dizer, olha, formate este HD. Beleza? Então, voltando aqui no script, eu vou precisar criar um caminho. Eu vou precisar criar um caminho. Lembrando vocês, eu vou precisar criar um caminho
uma variável que armazene o caminho, que aponte lá para os discos. Se vocês se lembram dos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês que no /dev fica os dispositivos. Se a gente ir lá no /dev, buscar por VDA, aqui está meu HD. Beleza? Meu HD então se encontra no /dev /VDA. Essa informação ele está passando aqui de forma simplificada. Meu disco tem 80 GB, mas o disco fica no /dev /VDA. Beleza? Então eu preciso armazenar esse /dev em uma variável para facilitar a minha vida futuramente. Esse /dev eu posso usar em qualquer parte do meu sistema. Só que para mim poder usar ele em qualquer parte do sistema, não importa em qual usuário vai usar, desde que tenha permissão de administrador, eu preciso dizer para ele se tornar uma variável global. Para dizer para ele se tornar uma variável global, a gente coloca o export e o nome da variável, caminho underline do dispositivo /dev, beleza? Então, igual, entre aspas duplas, porque é uma string. Tá? Essa nomenclatura eu costumo seguir a mesma nomenclatura da programação tradicional, onde aspas simples é para caractere, para char, e aspas duplas é para string, beleza? Sendo assim, /dev, se eu deixar apenas assim, ele vai entender o /dev como absoluto. Só que eu quero que o caminho aponte para o meu VDA, que fica dentro do /dev. Então eu coloco mais uma barra aqui, para dizer que é lá dentro do /dev, tá? Não o /dev raiz, e sim o /dev, as coisas que estão lá dentro. Beleza. Feito isso então, agora a gente vai precisar de uma condição, porque eu posso ter vários tipos de nomenclaturas de disco. A gente pode ter o SDA, que é o mais comum, que é o HD SATA, SDB, que é um HD secundário, mas normalmente ele é voltado para HD externo ou para USB da pendrive. A gente pode ter o SDC e no meu caso em especial a gente pode ter o VDA. Caso nenhuma dessas opções seja encontrada, a gente não quer que dê um erro no script, né? A gente quer retornar ajudas, alguma ajuda. Então, a gente vai estar usando, a gente poderia usar o if, mas a gente vai estar usando aí o case. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente usa o case, que é a mesma coisa do que o switch lá do C, da linguagem C, beleza? Como é que a gente faz então? Antes disso, me lembrei agora, a gente tem o caminho do dispositivo. Porém, a gente precisa do caminho completo do /dev /VDA. Certo? Como é que a gente faz então? A gente vai criar uma nova variável chamada caminho e vai dizer e vai chamar a variável do caminho, que seria essa variável aqui. Vou pegar Ctrl, botão direito do mouse, seleciono o copiar, solto o botão direito do mouse, ele copia para mim. Ctrl Alt V, ele cola a informação nesse terminal aqui, tá? São configurações que eu fiz nesse meu sistema aqui.
Beleza? Então, para dizer que esse texto é a mesma variável que eu estou pegando aqui, a gente precisa de um caractere aqui especial. E esse caractere se chama o dólar. Agora eu tenho um valor aqui que representa a minha variável. Porém, eu quero ter certeza absoluta de que essa variável não vai se juntar com a outra variável. Para isso, a gente utiliza chaves, tá, nessa variável para dizer que, olha, agora tu está protegido, agora pode ter várias variáveis que o teu valor está guardado. Nesse caso, /def. Beleza. Agora aqui a gente já tem então /def barra. Só falta o SDA. O SDA a gente armazenou no disco. Então, a gente só basta colocar então a mesma nomenclatura entre chaves, dólar, entre chaves, e aqui dentro das chaves a variável chamada disco. Disco. Beleza? Variável aqui chamada disco. Deixa eu ver se precisa mais de alguma coisa. Não, é isso aí. Beleza. Para testar, para ver se está funcionando certinho, vocês podem fazer um eco nessa variável, tá? Do caminho. O seguinte comando, echo "-z" e o nome da variável, dólar caminho. Como não vai ter mais nenhuma outra variável aqui, então eu posso usar dessa forma tranquilamente. Dá para saber o valor dela. Beleza? Vamos ver se ele vai ler certinho. Vamos executar novamente. Vou selecionar o VDA. E olha lá. Ele nos selecionou exatamente o caminho. Se vocês vierem aqui no LFS, é exatamente esse caminho que ele está pedindo. Só que no nosso caso a gente não formatou ainda, a gente vai formatar. Beleza? E olha o caminho da swap. Sempre no /def, que é o dispositivo externo ou interno conectado na nossa placa-mãe. Beleza? Bom, voltando no script então, a gente pode dar uma corzinha aqui para esse script. Beleza? A gente pode dizer o seguinte. A gente pode informar as cores aqui, tá? A gente informa as cores, já que a gente está trazendo as cores do arquivo externo, a gente pode carregar a cor aqui também. O seguinte comando. Dólar. A gente precisa chamar as mesmas variáveis que a gente definiu no arquivo colors, tá? Tem que ser as mesmas que estão aqui nesse arquivo. Então, era sim e tinha o end para determinar o final. Quando eu não vou mais marcar a cor de texto no meu terminal, beleza? Então, dólar, entre aspas, e era end. Acho que era end, beleza? Vamos dar uma olhada agora, vamos ver na pergunta, a cor da pergunta que ele vai fazer para nós. Vou executar o script e, opa, ele já mudou a cor aqui, ó. Escolha o disco para particionar. Beleza? Aqui eu posso mudar a cor também, se eu quiser. Por exemplo,
Na verdade é a mesma situação. Dólar entre entre chaves, eu posso dizer que eu vou querer o azul, blue. E antes de tudo aqui, eu posso fechar essa nomenclatura. Dólar entre chaves e vou colocar um final para ele parar de setar as cores bem aqui, ok? Beleza. Ctrl X, S para salvar, Enter para confirmar. Beleza. Vamos lá então. Executar o script novamente. Nesse caso aqui ele não pegou. Preciso saber o porquê que ele não pegou. E era para ele pegar, mas enfim. Se ele não pegou, então a gente volta pro normal, não tem problema nenhum. Provavelmente ele não pegou por causa do tipo de comando que eu estou fazendo aqui. Talvez tenha alguns comandos que ele não aceite. Beleza? Talvez ele só aceite quando for com eixo das cores setadas. Pode ser isso. Bom, agora que a gente tem um caminho aqui, já setado, a gente precisa fazer então uma condição para saber os discos, para poder saber em qual disco a gente vai formatar. Para isso a gente vai fazer o equivalente ao switch do C, só que aqui ele se chama case, beleza? Então a gente começa definindo aqui case, caso eu escolha o valor da variável disco, que é a variável que eu digitei lá em cima. Caso o meu disco for igual ao valor que eu digitei aqui, então eu preciso chamar essa variável dólar disco in. Aí a gente dá um enter, pode ser um tab aqui, entre aspas. Eu vou dizer, se eu digitei SDA, é, enter, mais um tab. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o comando do cfdisk. Então, cfdisk mais o caminho, beleza? Caminho eu acho que posso colocar sem as chaves. Vou ver se vai funcionar. Então cfdisk mais o caminho, beleza? Se for isso. Para finalizar o comando, a gente sempre coloca dois pontos, tá? Eu vou copiar essas linhas aqui. Vou colar umas, deixa eu ver, SDB, SDC, VDA. Uma, duas, três, quatro. E a gente vai ter mais outra que vai ser se nenhuma for a resposta certa. Para isso, então, a gente coloca um asterisco. Beleza, deixa eu ver se... É,
Se for tudo aqui. Se não for nenhuma dos parâmetros que eu passar aqui, nesse caso SDB, SDC, VDA, tá? Eu posso até ter um outro disco embutido aqui de forma virtualmente. Então eu posso inserir um outro disco aqui. Vou chamar de VDB. Aí. Beleza. Então, se o valor for VDA, o que eu digitei aqui em cima, eu digito o comando para formatar ele. Se eu não se eu digitar um comando, é um parâmetro totalmente diferente de todos aqui, totalmente diferente, pode ser um número, tá? Ele vai cair no asterisco, que é todo o resto, beleza? Se nenhum dos parâmetros que eu passei no disco for o certo, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário. Nesse caso, a gente vai digitar echo menos e barra n para ele, opa, aspas duplas, dentro barra n, para ele pular uma linha. Depois a gente vai dizer opções válidas. Vou informar para o usuário as opções válidas, ok? Eu vou apenas printar para o usuário o que eu quero que ele saiba de uma forma mais visível possível. Então, SDA, SDB, SDC, VDA e PDB. Beleza? Depois aqui eu vou quebrar uma linha para baixo porque eu não quero que a informação de baixo fique colada na última resposta, senão fica muito estranho. E por último, não menos importante, para finalizar então a condição do nosso case, né? Lembrando que esse case aqui poderia ser um if, tá? Eu poderia fazer essas condições com um if. O if eu uso quando eu tenho vários parâmetros. Tá? Eu tenho disco 1, disco 2, disco 3. Tá? Com variável aqui que depende de uma condição mais dinâmica. Quando é algo mais ou menos estático, como um menu, literalmente como um menu, aí eu uso o case aqui no shell script. Da mesma forma, em outra programação eu uso o switch, que normalmente é assim conhecido. No Python a gente tem o comando match, de encontro, que é como se fosse o comando switch, que é como se fosse o comando case, beleza? Mas aqui no shell script a gente usa o case. Para terminar o comando case, a gente define a seguinte nomenclatura aqui: exec. É bem estranho isso aqui, tá? Mas com esse comando a gente encerra então o bloco de condição do case. Ok? Feito isso, Ctrl X, S para sair salvando, Enter para confirmar. Vamos agora ver o que acontece. Vou executar o script, criando a partição. Escolha o disco para particionar. Eu vou escolher ali. Na verdade, eu vou escolher alguma coisa que não existe nas opções ali. Inclusive, se a gente quiser
antes de tudo, a gente pode também informar para o usuário lá em cima quais são as opções. Opções válidas. Certo, aqui eu posso colocar mais um /n para dar um espação legal. Ctrl X, S para sair salvando, Enter para confirmar. Agora sim, vamos lá. Então, escolha o disco para particionar. Opções válidas. Essas são as opções válidas, porém, o que eu listei aqui em cima, eu só tenho VDA. Digamos que eu queira um disco chamado Grêmio. Não existe. Então ele vai cair nas outras opções, que ele me mostra, olha, só é válida as opções que estão aqui listadas. Beleza? Lembrando que, como eu não tenho outras opções, só o VDA, eu teria que fazer verificações para cada um dos parâmetros, para saber qual desses parâmetros é exatamente esse aqui que eu tenho. Beleza? Só que aí seria meio que forçar a barra, porque se eu tô fazendo o programa e eu sei o que significa, né, eu só preciso saber que as opções aceitas seriam essa aqui, como um exemplo. Porém, o meu disco já está apontando, ó, meu disco é esse aqui, VDA. Vamos ver se ele tem nas opções aqui. Ó, encontrei. Então vai funcionar. Beleza. Vou executar novamente. Vou digitar a opção certa agora, VDA. Vou dar um Enter. E, voilá, ele entrou no programa CFDisk. E eu preciso definir agora o que de fato, qual é o tipo do meu HD que eu vou querer formatar. O VDA. A gente tem DOS, a gente tem GPT. O DOS é o mais utilizado, porém ele tem as limitações da quantidade de disco, e o GPT ele veio para suprir essa necessidade, que a gente pode ter vários e vários discos, tá, no sistema. A única diferença é que no GPT a gente precisa ter um espaço vazio, beleza? E no DOS não. No DOS a gente só tem a raiz ou as outras partições e a swap. No GPT a gente precisa ter um espaço na, na primeira partição vazio, tá? Para poder, para fazer o grub reconhecer o HD, senão ele não vai reconhecer. Então eu vou ir no GPT e começar então essa formatação. Aqui a gente tem as opções, né, com os botões direcionais do teclado. Novo, sair, ajuda, escrever as informações no disco. E aqui deve ser algum teste, né, no script, alguma coisa assim. Eu vou no novo. O tamanho da partição de boot vazia que precisa ter aqui é de 1 mega. Tá? Eu costumo... Deixa eu ver. É o boot... eu vou colocar 2 mega aqui, tá? 2 mega
Já está de bom tamanho. Dois mega. Com a seta para baixo, eu seleciono o espaço vazio. Com as setas para o lado, então eu escolho o que eu quero fazer. Eu vou criar uma nova partição. Essa nova partição aqui vai ser a swap. A swap vai ter... Eu costumo fazer ela... Seria o dobro da memória. Porém, no Debian ele faz com 1 GB a swap. Eu vou fazer com 2 GB a swap. Então, a gente forma 2 e o G. Enter. Beleza. O VDA2, que é a partição 2, então foi criada. Agora vamos para a partição 3, VDA3. Clicar em novo aqui, teclar no novo, quer dizer. E sobrou 78 GB para distribuir entre pasta home, a partição para inicialização do sistema, o boot. Porém, eu vou criar apenas uma, tá? A pasta raiz, que é onde vai ficar o sistema operacional. Ou o Linux, que é no Linux em si. Beleza? Então, vou dar um Enter. Agora aqui vem um macete, tá? A gente precisa definir o tipo dessas partições. Não pode ser tudo arquivos de Linux, porque eles não são tudo arquivos de Linux. A gente tem swap, a gente tem o arquivo da raiz, beleza? Aqui no VDA1, que é a partição vazia, eu vou colocar um tipo específico. Eu vou chamar de BIOS boot, que é o primeiro arquivinho de inicialização, basicamente, do sistema. Tá? Primeiro de todos. Beleza. O segundo é a swap. Deixa eu ver se é swap mesmo aqui. A swap eu acho que é bom lá no final, né? A swap eu vou botar pro final. É. Tá, vou digitar aqui novamente aqui. GPT. Espaço tá livre novamente. Beleza. Vou criar novamente aqui rapidinho. 2 mega. Como eu não salvei, não tenho um write, então ele não gravou nada no HD, beleza? Por isso que a gente, depois de ter definido, a gente precisa ir no escrever aqui, para poder ele gravar as informações. Aqui eu vou fazer a raiz, né, que é 78 GB. Beleza, e aqui então vai ser a swap. Beleza. Lá em cima vai ser o tipo BIOS boot. BIOS boot vai ser só uma partição para inicializar esse sistema do GPT. Aqui o tipo vai ser o tipo do Linux mesmo, vai ser Linux File System. Beleza? E logo abaixo vai ser a swap. Então a gente vem aqui e escolhe Linux Swap. Beleza, isso aí. Uma vez selecionado todas, então a gente vem uma por uma e aperta o Enter em cima do write, tá? De escrever ou salvar os dados. Ele vai perguntar se eu quero sim ou não. Yes.
Quero. Ele gravou, agora vamos para a próxima. Right. Quero salvar, sim. Yes. Ele salvou também. E agora a swap. Quer salvar? Sim, quero. Beleza, ele salvou tudo. Agora a gente precisa só sair. Tá, vamos sair dessa formatação. E pronto. Se a gente der agora um LSBLK, vocês vão ver que agora a gente, além do VDA, a gente tem as partições que a gente criou. Tá? Todas definidas aqui. Então a gente tem a raiz, a gente tem a swap. Porém, a gente precisa formatar elas, tá? Porque a gente só criou. Agora a gente precisa formatar essas variáveis. Quer dizer, formatar esses discos. Para formatar o disco, a gente vai fazer no próximo vídeo, pois a gente vai ir para o nosso terceiro script. Beleza? A gente vai para o nosso terceiro script. Que de fato a gente vai começar então a formatar dessa forma aqui. Então, se a gente fosse pelo livro, a gente pegaria essas informações aqui, copiaria e colaria no terminal. Porém, como eu não quero ficar copiando e colando, simplesmente no próximo vídeo a gente vai criar uma forma de formatar as partições do HD que a gente criou. Acabou de criar nesse vídeo, tá bom? E para isso vai ter vários comandos também que a gente vai estar vendo ao longo dos tutoriais de LFS. Muito louco aqui do meu jeito, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou e fui.